Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros em Cristo, a paz do Senhor. Aqui estou mais uma vez, neste início de um novo dia, como também no início de uma nova semana, para vos trazer novas meditações dentro da Palavra de Deus. Vamos então mergulhar nas Sagradas Escrituras. Quero dizer para vocês que nestes próximos dias estaremos meditando em um novo texto de Paulo. Desta feita, Epístola de Paulo aos Efésios. Uma epístola muito rica, maravilhosa, com conselhos maravilhosos da parte de Deus, pela instrumentalidade, como sempre, do nosso querido e amado Paulo. Nós iremos meditar nos próximos dias, no capítulo 2 dessa epístola. Leia todo este capítulo, que você vai ver que riqueza, que preciosidade, onde Paulo aqui dá ênfase à salvação que nos é dada por meio da graça, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. É um capítulo maravilhoso e eu recomendo que você leia todo o capítulo. Provavelmente vamos meditar nele todo, mas se não, grande parte, viu? É muito importante. A epístola que Paulo escreveu aos Efésios foi mais ou menos, aproximadamente, nos anos 60 depois de Cristo. Nesse mesmo tempo, ele escreveu as epístolas aos Colossenses e também de Filemão. Éfeso era uma capital importante, né? Posso dizer capital, né? Uma capital portuária, naquela região da Ásia Menor, que Roma, que era o império, colocou ali Éfeso como se fosse uma capital daquela região, dada a sua situação portuária, né? E ali, Paulo fez uma grande obra de Deus para aqueles crentes ali que se converteram ao Senhor nosso Deus. Ele tinha um companheiro de nome Tíquico, que muito ajudou ali também. E essa epístola que ele escreve foi baseada também, além das revelações divinas, mas nos seus sentidos práticos, de informações dos próprios efésios, que chegavam a Paulo e passavam informações da vida diária e prática dos irmãos ali. Nesses 6 capítulos, basicamente, Paulo mostra, né, as coisas que Deus fez, dos capítulos 1 até o 3. Nos capítulos 4 e 5, Paulo já mostra, né, a maneira do comportamento ali dos crentes, dos cristãos. E no capítulo 6, a batalha diária espiritual dos cristãos. Muito interessante. Se olharmos os tópicos dos capítulos, nos capítulos 1 e 2, Paulo mostra que as bênçãos de Deus em Jesus Cristo e a salvação pela graça, única e exclusivamente pela graça. Capítulos 1 e 2. Já dos capítulos 3, né, até o capítulo 6, versículo 9, Paulo já mostra aqui a vocação dos gentios e a vida da igreja em meio àquela sociedade daquela época. E no capítulo 6, versículos de 10 até o 19, Paulo mostra a batalha espiritual dos cristãos. E dos versículos 20 até o 24, as suas considerações finais. Aí estão, né, as divisões desses capítulos. Então, neste caso aqui, irmãos, vamos ver
como Deus, através de Paulo, nos orienta a termos uma vida verdadeiramente cristã. Vocês se lembram que nas meditações passadas, né, tanto aos Filipenses quanto aos Gálatas, que foi as nossas últimas meditações, como Paulo sempre se preocupou em levar os cristãos autênticos a se comportarem como tal, ou seja, cristãos autênticos. Hoje, no versículo 1, que é o versículo inicial de nossas meditações, lembrando que é Efésios 2, versículo 1. O que é que ele diz aqui? E vos vivificou, vós que estáveis mortos, né? Nas ofensas e nos pecados. Está vendo? Quando diz que ele nos vivificou, é o mesmo que ele nos deu vida. A salvação pela graça é uma ressurreição espiritual. É um novo nascimento, também podemos assim dizer. Ele nos deu vida por quê? Porque estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados para com Deus. A palavra morte, etimologicamente, quer dizer separação. Então, uma pessoa morta espiritualmente falando, é porque ela está separada da vida que é Deus. Então, Paulo está dizendo aqui que outrora vivíamos em nossos pecados, vivíamos em termos, né, fisicamente. Mas, uma vez estando em pecado, em ofensas aqui é porque você estava sempre ofendendo a Deus em cada prática pecaminosa que você cometia. Todas as vezes que praticamos pecados, nada mais e nada menos, estamos ofendendo a santidade de Deus. Isso é muito sério. Mas outrora isso fazíamos mais que diariamente. Era por momentos. A todo instante estávamos pecando voluntariamente por obras, por pensamentos, por palavras. E estas ofensas que cometíamos contra Deus matou-nos. Morremos. Perdemos a comunhão com o céu, com Deus, com a vida que é Deus. Ora, se perdemos a comunhão, nos separamos. E se você se separou da vida, e eu também, e todos nós, então morremos. Morremos e ficamos então separados de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. E neste caso, Jesus veio para quê? Para nos dar esta vida. Daí ele dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá. Crês tu isto? João 11, 25 e 26. Olha o que ele diz. Quem crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Ele está falando o quê? Aqui, ressurreição. Ou também cabe o novo nascimento, igual está lá em João 3, versículos 3 e 5. Lá diz, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 3 de João. E o versículo 5 do mesmo capítulo diz, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 3, versículo 5, ele diz que nós fomos regenerados pela lavagem da regeneração e pela renovação do Espírito Santo. Então, aqui entenda, nesse caso, né? Ressurreição como um novo nascimento tendo o mesmo sentido. Então, Jesus está dizendo, ainda que esteja morto, se crer nele, viverá, ressuscitará, nascerá de novo.
Mas ele prossegue. E depois que você estiver vivo, se você continuar crendo nele, você nunca mais morrerá. Tá vendo? Não é só bastante você crer nele, ressuscitar e parar. Não. Aí você vai perder tudo que conseguiu até então. Não somente você tem que crer para uma vez morto ressuscitar, como você já viva, precisa continuar crendo para viva, continuar para a eternidade. E esse continuar crendo é obedecendo a palavra. O próprio Jesus disse: quem crer em mim, segundo as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Olhe bem, crer nele segundo as Escrituras. Isso quer dizer o quê? Obedecer o que a Escritura manda você fazer. E assim você estará dando prova de que verdadeiramente creu, está crendo e vai continuar crendo no Senhor Jesus Cristo. E é esta crença nele que nos faz vivificar, isto é, nos fazer nascer de novo. É por isso que ele está dizendo aqui no versículo 1, e vos vivificou, vós que estáveis mortos em ofensas e pecados. Olha aí. Ele nos ressuscitou, tirou-nos da morte, tirou-nos das trevas e trouxe-nos para a vida, para a luz, para o reino do seu amor. Como é bom começar esse capítulo dessa forma, não é? Como é maravilhoso começar a semana tendo estas tão gratas novas em nossa vida. E é por isso que Paulo disse: agora, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. 2 Coríntios 5:17. Você que aceitou a Jesus como Salvador, você agora é um novo homem, você agora é uma nova mulher, você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora, você que não aceitou ainda, tem essa oportunidade de passar por este processo esplêndido, maravilhoso, de um novo nascimento. Vou até repetir o texto, vale a pena, não é? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O texto está em 2 Coríntios 5:17. E olha outra promessa linda, ainda nos vindo através de Paulo, desta feita aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ele diz assim: portanto agora, olha bem, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Isso não é alentador, querido irmão, querido amigo, querida irmã, querida amiga? Você saber que agora nenhuma condenação paira sobre os teus ombros, nenhum risco, nenhum perigo de condenação eterna, de labaredas infernais, porque a salvação nos propicia este direito incomensurável de sermos partícipes do reino de Deus, de estarmos em sua glória, num céu de maravilhas em breve. Porque a promessa é real, a promessa é concreta, quando Jesus disse: bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Olha agora, para que tenham acesso, o mesmo que para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Apocalipse 22:14. Uma vez lavados no sangue do Cordeiro, perdoados somos, salvos nos tornamos e direito temos de entrar nos céus pelas portas
e poder ter acesso à árvore da vida, que está bem no centro da cidade, do paraíso de Deus. Apocalipse 21, dos versículos 2 em diante. Aliás, mas até o capítulo 22 também do Apocalipse, né? De 2 em diante. Tanto serve o capítulo 21 quanto o capítulo 22, tudo a partir do versículo 2 em diante. E no capítulo 22, de maneira mais expressiva, mostra ali a árvore da vida. Que coisa linda, meus irmãos. Quanta coisa boa esta salvação nos oferece. E única e exclusivamente pela graça. A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Já não é mais necessário sacrifícios extras, não é? Certas coisas, certas penitências que determinadas igrejas determinavam no passado. Não. Penitências por quê? Para quê? Se o maior penitenciado foi Jesus Cristo. Lá na cruz, o castigo que era nosso, ele levou sobre si. Ele foi castigado para que tivéssemos paz. Ele foi amaldiçoado para que nós fôssemos abençoados. Paulo, escrevendo aos Gálatas 3:13, ele diz que Jesus se tornou maldito, porque era maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. E ele se tornou a maldição da lei, sabe para quê? Para que por meio de sua morte, a bênção da própria lei viesse sobre nós e da graça. E agora, lá no versículo 8 aqui do capítulo 2, que nós vamos estudar lá na frente, Paulo está dizendo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. É por isso que Lutero, na época da Reforma, no dia 31 de outubro de 1517, ele escreveu aqueles 5 itens lá importantes, né? Somente pela fé, somente pela graça, somente pelas Escrituras, somente por Cristo, somente para a glória de Deus. Aleluia! Então, é por esta graça que eu e você alcançamos a salvação de Deus. Somente pela graça é que hoje estamos vivos e outrora estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, longe de Deus, longe da comunidade de Israel. Hoje, pela graça, estamos perto, estamos juntinhos de Deus, estamos vivos, estamos na luz, temos paz, somos santos, estamos puros, ou seja, limpos. Por fim, estamos salvos. E nos vivificou de nossas ofensas, de nossos pecados. Ele nos ressuscitou, ele nos fez nascer de novo. Hoje somos novas criaturas em Cristo Jesus, a serviço de Deus. Pense nisto. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, receba, Senhor, a minha gratidão, adoração e louvor. Te louvo, Senhor, porque mortos estávamos, entretanto vivos estamos, porque o Senhor nos vivificou e nos livrou da morte, da ofensa, do pecado. Pai Santo, dá saúde aos enfermos e solução aos problemas, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um abençoado dia e uma maravilhosa semana na presença do Senhor, nosso Deus. Receba o meu forte e afetuoso abraço e a paz do Senhor.